Rapaziada, o vídeo de hoje ele vai ser muito direto. Eu já tava indo descansar, já tava indo dormir e eu pensei nesse tema desse vídeo. Eu falei, eu preciso fazer esse vídeo com a roupa que eu estou, no momento que eu estou, no cenário que eu estou, só pra eu já começar a falar com o povo sobre isso que eu vejo que é muito importante, porque é justamente isso que me fez faturar o meu primeiro R$1 milhão com a internet. Quando tá todo mundo ignorando isso, ou quando tá todo mundo menosprezando isso, eu preciso alertar quem realmente quer viver da internet, quem realmente quer viver do digital. Sendo mais específico, né, eu ganhei alguns milhões de reais, não ganhei, mas faturei alguns milhões de reais trabalhando com o mercado digital, vendendo infoprodutos. E assim, todo mundo que eu vejo que realmente prosperou na vida, não menospreza isso que eu vou estar falando, que é não uma estratégia para você ganhar dinheiro, não é você vender infoproduto ou você trabalhar com dropshipping, é justamente você entender que qualquer coisa hoje em dia dá resultado na internet. Eu sou totalmente contra aquelas pessoas que ficam batendo em outros mercados, batendo em outras pessoas que vendem cursos também, que vendem mentorias. Em nenhum momento vocês vão me ver fazendo isso, justamente porque eu acredito fielmente que tudo dá certo na internet, desde que você foque naquilo. O que acontece na maioria das vezes é quando você está no processo para ter resultado, está aplicando algum método, está aplicando alguma coisa, você tem dúvida se aquilo vai dar certo, se aquela metodologia que você está aplicando realmente vai dar resultado, te vai dar um retorno, e você tem dúvida na metodologia e depois começa a ter dúvida de você mesmo, se você vai conseguir ou não aplicar aquilo e ter resultado. Então você tem uma dúvida em conjunto, e essa dúvida em conjunto te faz parar no meio do caminho, justamente porque alguém está falando que outra coisa funciona, e você para no meio do caminho antes de ter resultado para aplicar uma outra coisa. E aí te ferra, te fode em tudo, porque você para no meio do processo, sendo que era só você continuar naquilo. Por isso que eu acredito que se você faz dropshipping você tem resultado, se você trabalha com infoproduto você tem resultado, se você trabalha com X1, se você trabalha com encapsulado, se é com e-commerce, qualquer coisa que você fizer, entendeu? Aqui na internet principalmente, porque a internet é o maior shopping do mundo, tá? Maior shopping do mundo. A gente tá vendo aí quantas milhões de pessoas que estão todos os dias entrando nas redes sociais, entrando no mundo digital, em qualquer plataforma online para consumir conteúdo. Na maioria das vezes até conteúdo merda, né? Então assim, a visão que eu tenho é que tudo dá certo. No digital tudo dá certo, tá? Mas você precisa ter foco, ter consistência. Com base nisso que eu disse, dessa dúvida que você tem sobre o método e sobre você mesmo, que te faz parar no meio do processo, uma coisa que todos rejeitam, que a maioria das pessoas rejeitam, é estudar aquele módulo de todo o curso que tem, aquele curso de marketing digital, aquela mentoria que você comprou, que é aquilo de mentalidade. Na maioria das vezes, o conteúdo que fala sobre mentalidade nesses conteúdos é muito superficial. Não tá indo na raiz, né? Não tá indo profundo, não tá falando sobre quem você é em Deus, sobre que você é a imagem e semelhança do Criador, não tá falando sobre o seu propósito aqui na Terra, não tá falando sobre essa dúvida que eu disse. Então acaba que você não consegue deixar a sua mentalidade blindada e enraizada para que você alcance sucesso, né? Que o sucesso é aquilo que é relativo, mas é aquilo que você deseja. Então, por exemplo, se seu sucesso é ter um carro quitado, né, e um apartamento também, né, cara, se isso é sucesso para você, beleza. É muito mais fácil de você conseguir o que é sucesso para mim. O que é sucesso para mim? Levar mais pessoas para Deus até meu último dia de vida. Então eu nunca vou parar de trabalhar, e um dos caminhos, né, por isso que eu produzo esse tipo de conteúdo, é levar prosperidade na vida das pessoas, mostrando que Deus, ele anda com prosperidade, ele anda junto com prosperidade. Só que a maioria das pessoas, elas tentam te colocar uma crença que não dá certo, que não é bem isso. Mas isso eu vou aprofundar em outro vídeo. Então o que eu tô querendo dizer? Se você realmente quer ter sucesso na sua vida, se você realmente quer ter sucesso, né, alcançar aquilo que você almeja para você, dentro daquilo que de fato às vezes é uma realidade, que já foi instalado na sua mente, meu irmão, você tem que entender que tudo na sua vida, se você quer ter resultado, ela começa de dentro para fora. E tem muita gente que fica julgando, né, algumas pessoas que começam a falar sobre conteúdos muito fortes sobre isso, conteúdos muito assim, conteúdos bons mesmo, que vai agregar na sua vida, só que eu vejo muitas pessoas criticando produtores de conteúdo que falam sobre isso. E eu tô justamente aqui para falar sobre aquilo que a maioria das pessoas rejeitam. Entende? É justamente sobre isso que eu falo nesse vídeo aqui.
o que tá no título aí, o que a maioria rejeita, o que a maioria ignora, que é justamente isso que fez meu primeiro R$ 1 milhão na minha conta, é justamente isso. Só que como eu tô totalmente desapegado pro meu canal do YouTube, como eu tô totalmente desapegado pro conteúdo que eu tô fazendo aqui, porque eu não dependo disso pra sobreviver, não dependo disso pra viver, eu vou mandar real. É assim que eu trabalho. É assim que eu faço aqui nos meus conteúdos. Você pode ver os meus outros vídeos aí também, que é a mesma coisa. Eu vou mandar real. Então a real não é que eu acho que a minha metodologia para ganhar dinheiro, a minha estratégia para ganhar dinheiro é a melhor que a sua que faz dropshipping ou a melhor de outra pessoa que você tá vendo aqui no YouTube. Porque se você começa a ver esse tipo de vídeo, o YouTube começa a recomendar um tanto de vídeo, né? Vídeo de dropshipping, vídeo de inteligência artificial, é de canal dark, é de low ticket, é B2B com B2C, e aí por aí vai, né? Então, eu não tô em nenhum momento denigrindo esses outros métodos. Tô denigrindo aquilo que você aí não assume a culpa de você não ter os seus resultados. Porque a culpa é somente sua. A culpa não é minha, a culpa não é dos métodos que você comprou. A culpa é sua de você duvidar no meio do processo, no meio do caminho, ou de uma metodologia, ou de você mesmo. E que te faz parar sempre no mesmo ponto. Você já parou para pensar por que as pessoas, na maioria das vezes, elas desistem no meio do caminho e não conseguem ter resultados naquilo que ela almejou quando ela começou aquilo que ela estava fazendo? Por exemplo, shape, academia. Por que as pessoas, na maioria das vezes, elas param no meio do caminho? Por quê? Porque ela começa a ter uma dúvida se compensa ou não colocar toda essa energia, todo esse gasto na academia, sendo que poderia colocar uma outra coisa, ou sendo que a academia é ingrata. Aí essa dúvida faz ela parar no meio do caminho. Quando eu fui entendendo quem eu era, quando eu fui entendendo quem é meu propósito, e fui tendo intimidade com Deus, e vendo que eu sou imagem e semelhança dele, meu irmão, nada pode me parar, nada pode te parar se você entender isso também. Porque é justamente essa virada de chave que faz qualquer coisa que você colocar a bendita da sua mão ter resultado. Porque você é imagem e semelhança do Criador. Porque você tem um propósito aqui na Terra. Sabe qual que é o propósito seu aqui na Terra? É viver o melhor dessa Terra aqui. E mostrar para os outros, quebrando as crenças dos outros, que você consegue prosperar e andando com Deus. Então quando você tem clareza disso, nada pode te parar. Só que aí, igual eu disse, aí tem muitas pessoas que rejeitam esse tipo de assunto. Rejeitam esse tipo de conteúdo. E não acredito também não, igual eu falei do digital, não acredito que a única maneira para você enriquecer é com digital. Quantas pessoas eu não conheço que trabalham no mundo físico aí, que não tem nada com digital e é muito rico? Depois comecei a sair, desde quando eu comecei a morar sozinho, comecei a ter mais liberdade, comecei a encontrar algumas outras pessoas aí no mundo lá fora. Meu irmão, é uma bolha muito diferente da minha, que às vezes está fazendo muito mais grana do que você, às vezes também se você já fatura com digital. Entende? Então, a visão que eu quero te mostrar aqui, meu irmão, é que independente daquilo que você estiver fazendo, se você tem clareza e discernimento de quem você é e da capacidade que você tem para gerar resultado, para gerar frutos, você vai conseguir entender que nada é impossível, que tudo você pode fazer dinheiro com aquilo, você pode prosperar. Prosperidade, na minha visão, não é ganhar dinheiro. Prosperidade é eu cumprir o meu propósito. Só que aí as pessoas falam, mas eu não tenho propósito, meu irmão. Se o seu propósito for, tá? Talvez até com o seu cérebro pequenininho, mas se o seu propósito for só, igual eu falei, ter um carro quitado e um apartamento quitado, meu irmão, esse é o seu propósito e ponto final. Não tô falando que todo mundo vai ter o mesmo propósito, né? Assim, eu vejo que tudo vai voltar para o mundo espiritual. Tudo volta para Deus, né? Então, do pó viemos, do pó voltaremos. Então a visão que eu tenho é justamente essa, tá? Como eu tive essa visão? Me aprofundando na Bíblia, a palavra de Deus, tendo intimidade com Ele. Você nunca vai ter intimidade com alguém que você não conversa com Ele, que você não tem proximidade com Ele. Você não consegue ter intimidade sem proximidade. Então, antes de eu ir dormir agora, por exemplo, né, depois desse vídeo aqui, eu nem sei como é que eu vou fazer esse vídeo, eu vou dormir, porque minha energia, quando eu começo a fazer o vídeo, eu começo a falar umas verdades por aí minha energia vai aumentando, vai subindo, mas se Deus quiser, eu vou ler a Bíblia e vou dormir, porque todos os dias no meu quarto, seja de manhã ou à noite, antes de descansar, antes de dormir, eu fico me relacionando com Deus, e é isso que me faz ter clareza de quem eu sou.
Essas produções de conteúdo, por exemplo, você acha que não tem nada a ver com o meu propósito, então não? Ah, eu tô aqui, sei lá, eu tô coçando o saco e vou fazer um vídeo aqui falando da minha experiência com o digital, da minha experiência com Deus, da minha experiência de vida à toa. Óbvio que não, pô. Tudo tem um porquê. Você tem que viver de maneira intencional. Você tem que viver de maneira intencional. Você tem que ter alguma intenção para viver. Você tem que ter alguma intenção para querer ganhar dinheiro. Você tem que ter alguma intenção para querer ganhar dinheiro com a internet. Entende? Você tem que entender, né, sobre isso que eu tô dizendo. E é o que a maioria das pessoas ignoram. A maioria das pessoas acham que é só estratégia, é só o método X, é só tráfego pago, é só tráfego direto, é só uma VSL, entendeu? É só um funil de quiz, só um funil ali no Ultra na Gringa. Meu irmão, abre sua visão, caramba! Abre sua visão! Expande ela! Consiga entender isso que eu tô dizendo. As pessoas não dão valor, principalmente aqui no Brasil. As pessoas não dão valor a isso, mas começa a estudar a história de todos os bilionários, começa a estudar, na verdade, a história de Salomão da Bíblia. Leia o livro de Provérbios. Começa por aí, se você está vendo esse vídeo aqui porque você quer ganhar dinheiro, né? Então começa a ler o livro de Provérbios, o homem mais rico que já pisou nessa terra, financeiramente falando. O cara que mais tinha terras, mais tinha posse de terras. Meu irmão, a sabedoria que ele tem é justamente aquilo que a maioria das pessoas rejeitam para aprender, para estudar mais sobre. A maioria das pessoas ignoram. Eu lembro que eu tava ali, nossa, trabalhando com a minha força, a força do meu braço, para bater meu primeiro R$1.000 com a internet, minha primeira venda, depois meu primeiro R$1.000, depois meu primeiro 100 mil, e vai um esforço danado e o resultado não vinha. Quando eu comecei a entender que nada era impossível pra mim, porque Deus está comigo, porque eu sou imagem e semelhança dele, meu irmão, minha cabeça fez assim, puf! Minha cabeça fez, puf! É isso que minha cabeça fez. E você precisa entender isso. Você precisa estudar sobre isso. O problema não é o método que você tentou, igual eu te disse, o problema não é nada disso. O problema é você. O problema é você não assumir a porra da sua culpa. E assim você não vai prosperar. Se você não assumir isso, não vai. Não vai, caramba. Quanto tempo eu demorei para entender isso? Quanto tempo eu demorei para entender que isso é valioso, que isso é importante demais para ser rejeitado, para ser ignorado? Meu irmão, a gente já está na melhor era para fazer dinheiro, na melhor era para ter acesso à informação. Primeiro que você que está aqui no Brasil, você que está vendo esse vídeo, você já tem que ser muito grato para ter acesso à palavra de Deus, para ter acesso à Bíblia. Primeira coisa que você precisa ser grato. Segunda coisa, meu irmão, olha para a era que nós estamos. É a melhor era para ganhar dinheiro, é a melhor era para prosperar. Sabe por quê? Nunca esteve tão fácil ter acesso a uma informação. Nunca foi tão fácil ter acesso ao que está acontecendo do outro lado do mundo. Nunca foi tão fácil você vender um produto digital para uma pessoa que mora do outro lado do mundo, lá no Japão. 24 horas de diferença de fuso horário. Meu irmão, olha para isso, olha a era que nós estamos. Não te falta informação, não te falta método. Te falta saber quem você é em Deus. Caramba, é isso que te falta. Eu demorei demais para entender isso, eu demorei muito. Eu tenho que acordar essa geração, eu tenho que acordar quem tá dormindo no ponto que não tá conseguindo entender isso, a importância disso. Vamos acordar, meu time, vamos acordar, galera. Vamos acordar. Não temos tempo para dormir, não. Não tenho mais tempo para ficar brincando de fazer dinheiro também não. Mesmo que você já fez seu primeiro R$1 milhão, eu já faturei mais do que isso. Primeiro 1 milhão foi quando eu entendi isso e depois foi exponencial. Vamos acordar, caramba. Vamos acordar. Eu espero de verdade que esse vídeo seja apenas uma pequena porta de todas as outras portas que vão se abrir na sua vida. Eu profetizo isso na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, tá? É isso, o vídeo de hoje ele não vai ser muito grande não, ele vai ser bem direto ao ponto, igual esse aqui, vai dar uns 15 minutos e pouquinho,
Já tô terminando. Mas eu precisei fazer esse tipo de vídeo. Porque todas as vezes que eu vejo algum conteúdo muito foda, um conteúdo muito bom sobre esse assunto que eu tô falando aqui, um tanto de gente descascando, isso é papo de coach, isso é papo de guru. Mas é justamente isso que Salomão, o homem mais rico que já pisou na terra, e todos os outros homens mais ricos do mundo hoje, na nossa atualidade, falam sobre isso. Que ninguém dá tanta importância. Ninguém. A maioria das pessoas não dão importância. E essas pessoas que não dão importância são pobres. Pobres de espírito, pobres de mente. Não seja pobre, não seja preguiçoso, meu irmão. Vai atrás dessa informação, aprofunda nisso. Eu te garanto que você vai ter uma mudança exponencial na sua vida, meu irmão. Exponencial.